Olá, está no ar mais uma edição do programa Cidadania em Debate. O tema do programa de hoje será movimentos sociais. E para essa conversa convidamos o professor Roberto Lacerda, que é professor do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal de Sergipe, campus Lagarto. Você já sabe que o tema de hoje é movimentos sociais. Vamos ver o que preparamos para vocês. Os movimentos sociais são formas de expressão da organização e ação coletiva na qual atores sociais que partilham ideias, identidades ou solidariedades e enfrentam estruturas sociais ou práticas culturais dominantes e produtoras de injustiças e exclusão. Esse processo de ação coletiva se materializa em atividades de manifestações como ocupações e passeatas em ruas, provocando uma mobilização social, despertando uma sensibilização na consciência dos demais indivíduos e, como diz Maria Glória Gon, ao realizar essas ações, projetam em seus participantes sentimentos de pertencimento social. Aqueles que eram excluídos passam a se sentir incluídos em algum tipo de ação de um grupo ativo. A base dos movimentos sociais está no sentimento de injustiça e na partilha de poder social e expresso na mobilização contra as exclusões pela sobrevivência e identidade. A compreensão que a vida política não é exclusiva aos partidos políticos, sistemas eleitorais e representação em corpos legislativos e executivos, bem como a descoberta dos grupos sociais, que seus objetivos e anseios não podem ser conquistados dentro dessa estrutura ou são bloqueados cotidianamente por ela, é um dos elementos propulsores dos movimentos sociais. O sentimento de inconformidade com a cristalização das injustas estruturas sociais fomentou uma intensa capacidade de mobilização que fez com que sindicatos e diversos movimentos, com diversas motivações de luta, conquistassem importantes direitos de cidadania ao longo da história brasileira. Nas sociedades modernas, há uma variedade de movimentos sociais que possuem variadas formas e tamanhos. Com o objetivo de trazer mudanças para uma questão pública, como a expansão dos direitos civis para um segmento da população, os movimentos sociais são confrontados por movimentos contrários em defesa do status quo. Dentre as principais características de um movimento social, apontadas por Gon, estão possuir liderança, base, demanda, opositores e antagonistas, conflitos sociais, um projeto sociopolítico, entre outros. Os movimentos sociais estão entre as principais e mais poderosas formas de ação coletiva. No Brasil, temos o exemplo do movimento negro e movimento indígena, que se unem na luta contra o colonialismo para afirmar sua identidade étnica, negra ou índia, e pautam sua luta pelos direitos sociais, civis e políticos comuns aos cidadãos brasileiros. Essa luta pela promoção da igualdade é acompanhada pela afirmação do direito à diferença, às tradições, valores e territórios. Movimentos sociais, cidadania e políticas públicas. A postura emancipatória, inclusiva, propositiva e transformadora presente em muitos movimentos sociais pode contribuir para a disseminação de práticas democráticas, pode contribuir para a construção de uma nova concepção de cidadania que supere a suposta igualdade de direitos e caminhe no sentido da efetivação de direitos com enfoque na estratégia política de inclusão e respeito. Para o exercício pleno da cidadania, é importante lembrar que a participação de todos é fundamental. Por meio da participação efetiva e propositiva dos movimentos sociais, o poder público é provocado a elaborar políticas públicas para enfrentamento das injustiças e desigualdades apontadas pelos movimentos. Uma experiência recente e transformadora no Brasil
foram as políticas públicas compensatórias, as ações afirmativas, que após décadas de mobilização e luta do movimento negro, já promoveu o acesso ao ensino superior de milhares de estudantes afro-brasileiros. Movimentos sociais e religião. Apesar de quase sempre vinculadas ao poder dominante e buscando enquadrar os sujeitos à ordem e normas da sociedade, dentro das igrejas, diversos movimentos se engajaram nas lutas sociais pelo direito à vida com dignidade. Na América Latina, aconteceu o fenômeno da ascensão da teologia da libertação enquanto movimento religioso muito articulado às lutas sociais. Entre elas, o direito à terra. Essa articulação aos grupos populares do campo contribuiu para a origem de um dos principais movimentos sociais do Brasil nos últimos anos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Desafios para os movimentos sociais no Brasil. Nos últimos anos, o movimento social de cunho reivindicatório da promoção da justiça social no Brasil tem enfrentado inúmeros desafios. O processo de criminalização dos movimentos se dá em diversos campos, desde o midiático, com campanhas difamatórias que visam a criminalização de alguns movimentos, até o campo legislativo, com a tentativa de aprovação de projetos que visam colocar alguns movimentos na ilegalidade. O fenômeno de polarização da sociedade, com o constante acirramento nas disputas ideológicas, que em diversas situações tem ocasionado episódios violentos, traz à tona a necessidade de revisão dos princípios democráticos que legitimam a participação. Nesse sentido, o processo de formação política e cidadã deve ser abraçado pelas famílias, escolas e sociedade em geral, com o intuito de garantir a pluralidade de ideias e a promoção da justiça social no Brasil. Para falar sobre o tema, você já sabe, convidamos o professor Roberto Lacerda. Mas antes, vamos ver o que as pessoas disseram nas ruas. Você exerce o controle social das políticas públicas? Sempre estou procurando meus direitos, participar de forma mais efetiva, do meu voto também, questão de forma consciente. Não consigo exercer a condição na política pública, não consigo. Eu, particularmente, me intero bastante em relação à política e sou contra, de certa forma, alguns movimentos que são meio que partidaristas ou são que acabam agredindo a liberdade de expressão e de movimento de cada cidadão. É sempre importante, né, a gente estar ciente dos nossos direitos para que a gente possa cobrar, né? Até porque dependemos dos nossos direitos para que os serviços prestados que a gente utiliza, eles têm que estar acontecendo de forma correta. Então, para isso, temos que nos policiar, né, e vigiar aqueles que estão lá, que são os executores desses nossos serviços, né, que são os nossos direitos. Quando existe uma política pública, ela tem que ter não só uma condição do cidadão, somente do cidadão, mas toda a sociedade, todos juntos, para que se faça uma política pública com um propósito de saber quem vai colocar lá no poder, para que esses possam, assim, trazer para a sociedade políticas justas, né, com melhores condições para o povo. A gente sempre tenta ficar por dentro das novas políticas que vêm acontecendo e tenta sempre se informar para poder exercer um melhor papel como cidadão, né? É difícil, mas assim, procuro, na medida do possível, sim. É muito importante, né, a gente cumprir nosso papel de cidadão, né? Sempre que for necessário, a gente deve sim, mais do que uma obrigação, a gente cumprir para uma melhoria também da nossa sociedade, enfim. Qual a importância dos movimentos populares e sociais? Os movimentos sociais, basicamente, teriam como princípio buscar uma melhoria para toda a sociedade, na sociedade como um todo. Passou-se a acontecer que os movimentos sociais passaram a trabalhar em função de alguns partidos ou de interesses próprios.
Nesse sentido, eu não concordo. A partir do momento que um movimento social ou político vier buscar o bem-estar de toda a população, sim, sou a favor, concordo. No caso contrário, não. Os movimentos populares e sociais são muito importantes. Por quê? Porque é a partir dos movimentos que toda a sociedade pode se acordar para determinados apelos. No entanto, os movimentos sociais têm que ter um propósito. Se não tiver um propósito, ou seja, se for ligado à política, tem que ter um propósito político. A religião, um propósito religioso. A importância desse movimento, dos movimentos sociais, é justamente isso, é fiscalizar. Se não existe fiscalização, não existe o serviço executado da forma como tem que ser, né? Então, a importância da população fiscalizar, né, havendo movimentos sociais, é justamente isso, fazer com que as coisas aconteçam. É importante para a sociedade, né, para ver o movimento e ficar por dentro das notícias. A importância para mim dos movimentos sociais é na busca dos seus direitos como cidadão, conquista de melhorias. É importante que existam esses movimentos para que elas possam ser representadas, por exemplo, no governo, possam ser representadas nas políticas públicas de forma geral. É dessa maneira que a gente consegue fiscalizar as ações dos políticos, né? Porque só com esses movimentos sociais, assim, desse jeito a gente consegue expressar a nossa opinião. Bastante importante a população ela agir, né? Sempre que ocorrer alguma coisa, mostrar que está ativa, que está interessado em uma melhoria de alguma coisa. A gente fica muito entristecido quando tem interesses políticos, né, em alguma dessas mobilizações, enfim. Mas eu acho importante, eu acho que vale a pena, sim, quando a gente entende que é para uma melhoria do todo, né, de toda a nossa sociedade também. A importância para mim dos movimentos populares sociais é mais voz para as pessoas que não são tão favorecidas, que não têm tantos direitos também. E para que também que cresça e desenvolva cada vez mais esses movimentos, por isso que eu apoio. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate e o tema de hoje é movimentos sociais. E o nosso convidado, o professor Roberto Lacerda. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer enorme tê-lo aqui nesse programa para que possamos dialogar com os nossos telespectadores sobre o tema movimentos sociais. Então, começaríamos conceituando o que seriam movimentos sociais, contextualizando para que os nossos telespectadores possam inteirar-se do tema e participar conosco, acompanhando aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Bom, agradeço o convite, Dr. Emerson. Esse tema que é extremamente importante e urgente. Então, para iniciar, é importante a gente esclarecer que o movimento social nada mais é do que uma ação coletiva, né, de um grupo de pessoas, uma ação coletiva organizada, de um grupo de pessoas que quer uma mudança social e se propõe a implementar, a lutar por essa mudança através da ação política. Então, há uma confusão muito grande, né, na sociedade e um processo até de criminalização, mas a mais importante forma, né, de conquista das mudanças sociais é por meio dos movimentos sociais. Então a gente percebe que os movimentos sociais, eles são temáticos, eles têm uma ideia que agrega pessoas, né, nesse sentido, e a gente viu das entrevistas que algumas pessoas falaram da questão da partidarização dos movimentos, como se pudesse existir movimentos sociais sem política. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bom, essa questão é bem interessante, né? Como o senhor falou. Então, um movimento social, normalmente, ele tem uma pauta específica, tem uma causa que move esse grupo de pessoas que se sente, né, injustiçado, ou que se sente desprovido de algum direito e que se organiza, né, de forma coletiva a fim de implementar ou de lutar para que essa realidade se transforme. Então, a própria organização para lutar por um ideal, né, por um objetivo, é uma ação política. E a confusão é que as pessoas vinculam a política como uma única forma de participação na vida política através dos partidos, quando a gente sabe que não é apenas através dos partidos. E os movimentos sociais é uma dessas formas que
implementou e que a gente tem ao longo da história várias conquistas, né, de direitos, como o direito à saúde de forma universal, através do Sistema Único de Saúde, como uma conquista fruto das lutas dos movimentos sociais. Então é importante a gente ter clareza que o movimento social é uma possibilidade, né, de participação do cidadão na vida política e também, né, na transformação social da realidade. Numa referência histórica, isso ganha importância, que a gente sabe, a gente conhece do processo de alienação intelectual e até, de certa forma, de alienação da participação da vida pública do nosso país no processo de formação da nossa nação. E os movimentos sociais ganham relevância nesse contexto porque, como o professor já referiu, o direito à saúde e vários direitos, né, foram conquistados através da ação de movimentos. E nesse momento de crise da democracia participativa, como nós da democracia representativa, como vivenciamos aqui no Brasil, é fundamental, né, que nessa migração para a democracia participativa a gente tenha a participação cada vez maior dos movimentos. Como o senhor reconhece esse momento atual dos movimentos sociais aqui no Brasil? Porque a gente tem a percepção desses movimentos inseridos não apenas nas causas sociais, né, mas diversos movimentos. Qual a relevância e a importância e como o senhor vê nesse momento os movimentos na nossa conjuntura, no nosso cenário, no momento que vive o Brasil? Bom, acho que esse momento que a gente vive é um momento assim, extremamente complexo, né, que é marcado por um processo de criminalização dos movimentos sociais, principalmente aqueles movimentos que têm como pautas a emancipação, né, de grupos que vivem em situação de exclusão, de vulnerabilidade, seja pela luta acesso à terra, acesso à educação, nível superior, pelas ações afirmativas, como o exemplo da luta do movimento negro. Mas, paralelo a esse movimento de criminalização, de certo ponto de tentativa de enfraquecimento dos movimentos sociais, a gente percebe que os movimentos sociais eles acabam se configurando de outras formas. Hoje, a gente percebe que os movimentos sociais eles assumem outras formas também de organização. Para além da organização física, a gente tem também os movimentos que se organizam hoje, né, nas plataformas virtuais. Então a gente percebe os movimentos, principalmente movimentos jovens de periferia, que lutam pelo direito à comunicação, né, os movimentos estudantis, né, que há tempos atrás lutava pelo acesso universal, que hoje também luta pela permanência. Então não basta entrar na universidade, tem que também ter políticas públicas que façam com que esse jovem, né, que foi historicamente excluído do acesso ao ensino superior, permaneça na universidade. Então a gente percebe que é um movimento de reconfiguração. Então, os movimentos sociais, há uma tentativa, porque os movimentos sociais normalmente eles são de contestação de uma ordem vigente, né, que favorece poucos em detrimento da exclusão, né, da marginalização de muitos. Então, todo esse processo de exclusão ele enfrenta uma grande resistência, né, das classes, das categorias que se beneficiam desse processo de desigualdade no Brasil. Então, a grande mídia normalmente criminaliza. A gente tem um exemplo agora, né, com esse acidente lá em São Paulo, onde no momento que a gente estava se discutindo o direito à moradia, várias pessoas desaparecidas, mortas, ao mesmo tempo, muito mais forte que a luta ou que o anseio pelo direito à moradia, estava se questionando, criminalizando o movimento, né, taxando como um movimento de facção, um movimento de bandidos, quando na realidade o que deveria se discutir era o direito à moradia, enquanto, né, há inúmeros, né, imóveis, até mesmo do próprio Estado, desocupados, há milhares de pessoas sem ter onde dormir. E até que ponto, né, um movimento que reivindica o direito à moradia, a gente pode criminalizar se esse é um direito fundamental de dignidade, né? Direito humano básico, que é o direito à moradia. É fundamental entender todo esse processo na conquista de direitos, na garantia de direitos e não na negação de direitos. Mas, professor, me parece que o que perpassa, um dos aspectos que perpassa a questão da criminalização é a questão da intolerância, né? Do ódio hoje nas relações, da falta de diálogo. As pessoas hoje vivem como que segregadas por suas ideias, pelo seu modo de pensar e não dialogam. E perdem a oportunidade de construírem algo que é muito enriquecedor, que é o diálogo na diversidade. Então, como o senhor avalia essa questão da intolerância nesse cenário de criminalização dos movimentos sociais?
Esse é um ponto interessante, porque a gente vive, na realidade, uma cultura da violência, né? Então, se um determinado grupo ele tem uma opinião diferente da minha, dentro dessa cultura, dentro dessa dinâmica, isso já faz com que eu sequer escute, ou se eu quer compreenda, eu tenha um mínimo de empatia por aquele grupo ou por aquela casa. Se eu tenho uma casa, quem está lutando pelo direito à casa, às vezes eu já vejo como um vagabundo, como um bandido, porque aquilo teoricamente não me afeta. Então, acho que é importante discutir o conceito também de cidadania. Então, que cidadania é essa que a gente não compreende uma identidade coletiva enquanto povo pertencente a uma nação, onde as diferenças, aquilo que nos separa, muitas vezes é muito menor do que o que nos une, acaba ganhando uma amplitude e uma dimensão muito maior. Né, onde a diferença ela não é valorizada, né, onde a violência, a intolerância, a falta de diálogo acaba se prevalecendo frente ao diálogo, à partilha. Então, acredito que esse é uma questão que não afeta apenas movimentos sociais. Como o senhor bem falou, afeta as relações sociais de um modo geral, né, e que a gente tem que fazer esse verdadeiro esforço de rediscutir, né, nas famílias, na escola, meios de refazer esses laços que se perderam ao longo do tempo e que agora, com esse acirramento, né, da questão política, das divisões, né, no âmbito político partidário, acabam também se disseminando na própria sociedade, fazendo com que muitas vezes famílias, grupos de amigos acabem até se desfazendo as relações diante da diferença de opiniões. Então, eu acredito que a gente tem que fazer esse esforço de buscar o diálogo, né, buscar formas de fazer valer a opinião, o direito à expressão, mas sem querer menosprezar ou diminuir ou até mesmo negar o direito do outro também de se expressar, do outro lutar pelo aquilo que ele acredita que é o melhor. É a questão do respeito nas adversidades, nas diferenças, né? A gente precisa entender esse cenário como um cenário onde a gente deve construir a cultura da paz e não a cultura da violência, como disse o professor, a cultura do diálogo, a cultura da tolerância, do reconhecimento para que seja possível vivermos em paz em sociedade, comportando a pluralidade que é característica da sociedade. Mas, professor, ainda ficando nesse tema da criminalização, nós temos hoje, no contexto da própria sociedade, essa questão da intolerância e dessa criminalização, porque hoje a gente verifica, por exemplo, no futebol, que é considerado uma paixão brasileira, as pessoas se matam porque torcem por times diferentes. Eu tive a oportunidade, com relação à execução da Marielle, eu tive a oportunidade de ver discussões que diziam: ah, mas ela é de tal partido, ah, mas ela defende tais princípios ideológicos, como se as pessoas buscassem se relacionar pelo que são contra, né? E nisso é que começa todo esse processo de intolerância. Será que as pessoas não conseguiriam pensar em se relacionarem pelos que elas são a favor? Então, por exemplo, será que começasse essa discussão? Nós somos pela vida e somos contra a execução, seja de quem for. Então, isso talvez nos unisse e conseguíssemos travar essa discussão no foco do problema, que é a execução de uma pessoa, que quem é a favor da vida deve ser a favor em todas as circunstâncias. O senhor concorda com isso? O que o senhor tem a dizer? Eu concordo, sim, né? E eu acredito que essa cultura da violência impregnada, ela também se manifesta, né, na falta de empatia e na falta até mesmo, né, de uma certa humanização nas relações, principalmente com a diferença. Então, a gente acaba naturalizando aquilo que a gente diz que é contra, a gente acaba naturalizando quando é de um determinado grupo ou de uma pessoa que a gente acredita que tem ideias diferentes da nossa. Então, isso se manifesta de várias formas. A gente pode perceber quando a gente ouve uma notícia no jornal, na TV, que no final de semana mataram 10 pessoas em Aracaju. E a gente às vezes acha normal, principalmente quando fala, tinha vinculação com o tráfico. A partir daí, então, merece. E isso é muito complexo, porque a gente vê que a gente acaba se aproximando cada vez mais da barbárie. Então, que sociedade é essa, né, que a gente diz que no nosso regulamento jurídico não existe pena de morte, mas a gente acaba apoiando e naturalizando, né, uma execução sumária, muitas vezes até pelo próprio Estado,
considerando que aquele indivíduo tinha, não é, um suposto envolvimento com o tráfico. Então, a gente é a favor, né, é contra ou é a favor da pena de morte? Que tipo de vida? Então, a gente acaba hierarquizando, dando determinadas vidas valem mais do que outras, e acho que é essa discussão que deve ser feita. E eu acredito que uma ferramenta, né, e uma forma simples da gente poder mediar esses pensamentos, essas falas, é através da empatia, se colocar no lugar do outro. Será que se fosse eu, será que se fosse minha mãe, meu filho, uma pessoa que eu amo muito, que estivesse na situação, eu pensaria da mesma forma? E aí eu acredito que se a gente tiver mais esse espírito coletivo, né, e diminuir um pouco esse ímpeto individualista, acredito que a gente caminha num sentido diferente, um pouco mais harmônico. Porque esse caminho que a gente tem tomado, acho que ele não tem trazido bons resultados. É isso. Nós temos discutido ao longo dos nossos programas, né, nessa ética utilitarista, essa ética onde o individualismo impera, nós temos nos afastado de tudo isso, de entendermos, como a gente já discutiu aqui em outros programas, a autonomia do ser humano, a autonomia e a dignidade do ser humano. Nós somos únicos, irrepetíveis e temos autonomia. No entanto, nós vivemos em comunhão e para exercermos essa autonomia, nós temos que respeitar a autonomia do outro, o direito a pensar diferente e tudo mais. E nesse convívio em sociedade, né, que a sociedade é a figura do Estado, ela surge para garantir o bem comum, né, em tese para garantir a felicidade das pessoas, a gente vai vivenciando esse individualismo exacerbado, essa falta de diálogo na sociedade, que tem levado a essa situação de tolerância, de ódio aqui no nosso país, e essa questão dessa moral seletiva que diz, não me envolve, eu não tenho nada com isso, né? Quando esse pensar nos isola, nos imobiliza e nos leva a esse cenário que nós temos atualmente aqui em nosso país, e eu creio que mundialmente, viu? Eu tenho esse entendimento que essa questão da intolerância, ela toma conta, nessa visão individualista, ela toma conta do mundo e por isso que a gente vive nesse cenário de conflitos nas mais diversas áreas. Mas enfim, o nosso foco aqui é conversarmos sobre movimentos sociais. E aí, professor, a gente verifica, voltando ao resgate ao início do programa com o conceito de movimentos sociais, que eles existem para garantir direitos, e o que a gente verifica hoje na sociedade é justa essa negação de direitos e direitos consagrados constitucionalmente. Nós temos uma Constituição dita cidadã que garante direito à moradia, direito à saúde, direito ao trabalho, né, um salário digno, e no entanto nós temos, e nesse momento atual, progressivamente a negação dessas garantias desse direito, como se nós estivéssemos vivendo um momento de retrocesso, né, nessa luta por essas conquistas. Como o senhor avalia esse momento atual desse cenário e o papel dos movimentos sociais em tudo isso? Bom, um dos elementos, né, que a gente observa é que a partir do momento que há essa luta e essa organização dos movimentos sociais, há um questionamento dessa estrutura que produz exclusão, que produz desigualdade. E a gente sabe que numa lógica, né, capitalista, neoliberal, de um país que foi fundado, né, sob o regime da escravidão, sobre, né, o peso da colonização e do extermínio indígena, né, e esse processo de formação de uma civilização já pautado na violência, na exclusão, ainda hoje tem muitas marcas que fazem com que a sociedade brasileira seja extremamente desigual. E aí, a partir do momento que os movimentos se organizam para questionar e para apresentar uma pauta, uma agenda e alternativas, essa ordem vigente também se estremece e se organiza a fim de manter esse processo. E essa é uma realidade que a gente observa, né? Então, como o professor bem salientou, então, a partir do momento que a gente vivenciou, pegando no âmbito da educação, a expansão do acesso ao ensino superior, que fez com que, como a gente tem aqui em Sergipe, né, eu estou lá no Campus Lagarto, então tenho filhos de agricultores de povoado, né, estudando medicina, enfermagem, odontologia, né, algo que era inimaginável. Paralelo a isso, a gente vê um movimento, né, no cenário, no nível da Câmara, projetos de lei na tentativa de privatizar o ensino superior, né? Então, negar esse direito que agora, quando a gente começa a engatinhar
Então, falar-se em cobrar mensalidade. Então, são discussões que claramente vão fazer com que esse processo que estava em ascendente, a passos devagar, mas já vinha provocando mudanças, ele retroceda. Então, a gente observa que isso é um movimento que é natural, até porque quando o movimento social ele questiona, há quem queira manter o status quo. Então, é um movimento sempre de disputa. Por isso que ele deve se ocorrer no campo político. E aí as pessoas às vezes confundem, né? Para que essa disputa não saia do campo político e parta para a violência e para outras formas de resolução desses conflitos que existem. Estamos conversando sobre movimentos sociais. Vamos para o nosso intervalo e já deixamos aqui o convite para que continue conosco. Até já. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. E o tema de hoje é movimentos sociais. E o nosso convidado, o professor Roberto Lacerda. Conversávamos aqui sobre a questão da negação de direitos, né? E o exemplo referido pelo professor foi sobre a educação, mas algo que nós temos também bastante problema com relação à negação de direitos é com relação à saúde. Já caminhamos com o tema moradia e falemos um pouco da questão da negação do direito básico, dever do Estado, que é a negação do direito à saúde. E aí nós temos diversos movimentos também que se caracterizam, do ponto de vista temático, pela ação na saúde. Então, qual o cenário que o senhor nos fala sobre os movimentos sociais e a saúde? Bom, os movimentos sociais eles tiveram um papel extremamente importante no Brasil na mudança da concepção de saúde. Então, antes, né, até o início da década de 80, saúde não era direito. Então, a gente tinha muito aquela questão da saúde como caridade, né, então como favor, ou ligado à caridade, principalmente por ação das Santas Casas de Misericórdia, e a partir da mobilização social no período da ditadura, paralelo ao movimento de redemocratização do país, a gente teve um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, né, que foi um movimento que lutou para que a saúde deixasse de ser um favor, deixasse de ser um privilégio de categorias profissionais ou ligado à caridade e passasse a ser um direito de cidadania. E aí, né, esse movimento culminou com a criação do SUS, né, que temos pouco mais de 30 anos, e nesse momento, né, a gente percebe que quando o SUS ainda estava engateando, desde o início ele sofreu fortes ameaças, né, e agora a gente ouve muitas vezes, o próprio ministro da Saúde, que é o gestor máximo da saúde no país, falar em planos de saúde populares. E aí, à primeira vista, pode parecer tentador, até porque a imagem que se tem do Sistema Único de Saúde é que não funciona, né? Ele é um sistema universal que garante desde a vacina, então a água que a gente bebe, ela tem a intervenção do SUS por meio da vigilância sanitária, os alimentos, a vacina que a gente toma até o transplante. Então ele vai desde a atenção primária à alta complexidade. E aí quando se fala em plano de saúde populares, o que tem, né, por trás é a tentativa de acabar com a universalização do SUS, de precarizar a assistência à saúde enquanto direito de cidadania, fazendo com que seja ofertada uma cartela mínima de serviços, né, e que não tenha esses princípios, né, da universalidade, da equidade, da integralidade na assistência. Então, a gente vive um momento muito crítico, né, a saúde, assim como a educação, como a própria democracia, né, ele vem vivendo um momento muito crítico, até porque no Brasil a gente vive, né, o SUS ele surgiu já num cenário num paradoxo, porque é um sistema universal, então ele vem falar de saúde para todos, enquanto direito de cidadania, enquanto papel do Estado, dentro de uma lógica neoliberal, onde fala que o Estado tem que ter uma intervenção mínima, uma participação mínima. Então ele já nasceu nesse cenário contraditório. E aí a dificuldade, né, dele se estabelecer, principalmente quando quem deveria fazer com que ele desse certo, né, o próprio Estado, muitas vezes é o primeiro, ou ele acaba articulando para que o próprio SUS não dê certo, né? E a gente sabe o quanto a gente perde com isso. A gente pode ver nesses pouco mais de 2 anos de alguns retrocessos, com o fechamento da própria farmácia popular, o quanto isso tem afetado na população, né, que faz uso de medicamentos de forma continuada. E isso paralelo também a outras políticas sociais. Então a gente percebe que se não houver essa resistência, essa defesa intransigente do SUS, toda a sociedade brasileira perde, porque
Quando a gente olha os indicadores de saúde antes do SUS e depois do SUS, a gente percebe o quanto o SUS transformou. Então, o SUS ele é considerado, né, talvez ele é considerado um dos maiores sistemas de saúde, né, do mundo. E, apesar das dificuldades, ele tem muitos méritos. E se a gente, né, na saúde, a gente trabalha muito com indicadores negativos de morte e adoecimento, mas se a gente conseguir se pegar quantas pessoas, quantas crianças deixaram de morrer, quantas pessoas tiveram sua vida prolongada, com qualidade, graças ao SUS, a gente teria uma visão completamente diferente. E a gente também valorizaria a importância de toda a sociedade se mobilizar, se organizar e lutar para a defesa do SUS, enquanto um patrimônio, um verdadeiro patrimônio da sociedade brasileira. Eu creio que, me lembro, eu inclusive participei aqui do Conselho Estadual de Saúde no momento de implantação, inicialmente era o SUDES, depois SUS, e sempre faço uma avaliação de que faltou um trabalho no sentido de que o povo brasileiro tomasse conhecimento do que efetivamente é o SUS, porque o povo fez um conceito, um diagnóstico do SUS em função do atendimento que era disponibilizado e não efetivamente a proposta que trazia o Sistema Único. E se a gente for olhar o contexto de evolução do SUS, a gente vê uma evolução, por exemplo, no momento da reforma sanitária, que você coloca aqui, que é o movimento fundante, vamos dizer assim, desse sistema, nós tínhamos lá, naquele momento, um conflito dos lobbies, que era o quê? A saúde vai ser pública ou ela vai ter a possibilidade da saúde privada complementar? Esse foi o primeiro debate com relação aos lobbies que se instalavam contra a saúde. Então, ao invés de ser plenamente pública, sob responsabilidade do Estado, ela foi aprovada com essa possibilidade de ser complementarizada pela saúde privada. E aí coloca a primeira dificuldade, porque isso foi evoluindo. Nós chegamos mais recentemente à possibilidade da terceirização, não só na atividade fim, mas em todos os serviços, e evoluímos agora para a PEC, que congela durante 20 anos os investimentos em saúde, não obstante uma população que cresce, que envelhece, né, e nós temos essas dificuldades todas. E agora, por fim, essa tentativa de transformar tudo em planos populares de saúde, que num cenário de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, num cenário de crise, a gente vê a dificuldade e se preocupa, né, como será garantido esse direito para a população nesse cenário. Que avaliação o senhor faz disso tudo com relação a essa involução do Sistema Único? Bom, eu acho que o senhor trouxe um elemento, né, bem importante do surgimento do SUS. Qual o cenário conflituoso, né? Então, essa questão da relação público-privado, do subfinanciamento no sistema, onde a gente vê um quadro epidemiológico complexo do Brasil, né, que paralelo ao perfil de doenças infecto-parasitárias, ou seja, de doenças comuns em países em desenvolvimento, a gente tem também doenças... Isso. Na realidade, não houve uma transição, houve uma coexistência. Por quê? A gente ainda tem, né, o Brasil faz parte de um grupo de 6 países apenas que tem 75% dos casos de tuberculose. Né? Então, a gente ouve falar de dengue, né, agora de febre amarela, doenças, né, hanseníase, que persiste ao longo do tempo. Paralelo a isso, as doenças crônico-degenerativas. Então, isso acaba fazendo com que esse sistema, que é universal, ele tenha uma carga muito grande, né, de demanda. Os acidentes. Isso, as causas externas, né, que na população jovem é a principal causa de morte e mortalidade. Então, paralelo a isso, a gente tem uma involução na oferta de recursos. Então, a gente vê um quadro extremamente complexo. Além disso, também o próprio problema da gestão, onde... né, a gestão muitas vezes deveria ser técnica, ela acaba seguindo o critério político partidário e com isso, né, muitas vezes quando o gestor ele não tem essa capacitação, acaba dificultando a operacionalização desse sistema que é complexo. Então, os desafios são inúmeros, né? E eu acredito que agora, com essa PEC, né, que congela os gastos públicos e com toda essa discussão, né, de um novo, inclusive há um pouco mais de um mês, né, as operadoras de plano de saúde que se juntaram com o governo para discutir um novo sistema, né, quando na realidade o que a gente tem que lutar é para que esse SUS seja fortalecido, né, a gente vê que se não houver mobilização, se não houver uma mudança realmente de mentalidade, a gente tem muito a perder nesse sentido. Então é preocupante,
o cenário, considerando as conquistas que realmente a gente teve e que a gente está na iminência de perder. Então, a própria PEC, como o senhor bem destacou, ela acaba fazendo com que, num cenário de aumento demográfico, de um perfil epidemiológico complexo, de aumento, e já havia esse subfinanciamento, agora há quase um estrangulamento do sistema e que a gente realmente tem que haver essa mobilização e essa luta para que esse cenário mude. O senhor falou na sua resposta rapidamente sobre a partidarização nas políticas públicas da saúde. Vamos aprofundar um pouco isso e eu vou trazer como contraponto aquilo que o nosso telespectador comentou ao ser entrevistado, que ele fala da partidarização dos movimentos sociais, né? Que isso é algo que a gente vê na grande mídia, vê tudo isso. E, no entanto, a gente que vive a questão da saúde, a gente sabe claramente que existe uma partidarização das políticas públicas da saúde, né? Quase sempre a Secretaria da Saúde é entregue a um partido político, o Ministério da Saúde é entregue a um partido político. Então aí nós temos efetivamente a partidarização e a população não tem consciência disso. Isso não é discutido como um dos males, inclusive um dos problemas que fazem com que o SUS não seja eficiente, não seja eficaz como deveria. Então, que paradoxo, né? O movimento social é criticado por ser partidarizado, para ser partido político e, no entanto, a partidarização que existe na política, isso é pouco discutido e continua como prática predominante no nosso cenário das políticas públicas. Gostaria que o senhor comentasse um pouco disso. É uma questão interessante, né? Porque a gente vive num país, né, que tem uma democracia que se diz uma democracia representativa. Só que quando a gente vê uma distância entre os anseios da população, que elege um determinado grupo ou um determinado candidato, né, para implementar ou para fazer valer as políticas que beneficiam o coletivo de um modo geral, mas quando esse gestor, esse legislador, ele assume, muitas vezes o interesse individual ou do grupo se sobrepõe ao interesse da coletividade. Isso acaba dificultando realmente e fazendo com que haja cada vez mais a necessidade do fortalecimento dos movimentos sociais como um contraponto e como uma maneira, como o telespectador bem colocou, de fiscalizar, de lutar e de exigir, de apresentar também uma pauta. Porque quando essa democracia que se diz representativa, mas na prática ela não representa os anseios da coletividade, aos interesses do partido ou do grupo, sofre toda a população. E a saúde não é um setor que sofre muito, porque é um setor complexo, o sistema de saúde ele tem uma legislação, o próprio quadro epidemiológico, como eu falei, do Brasil, ele é complexo e requer uma gestão técnica qualificada, e na prática a gente percebe que o critério político partidário ele se sobrepõe ao critério técnico. E aí os interesses de um pequeno grupo acabam se sobressaindo ao interesse da coletividade. Então, destaco mais uma vez que é a partir dos movimentos sociais que há esse contraponto e uma forma da efetiva participação. Por quê? Porque essa democracia representativa, quando o indivíduo elege um determinado grupo, um determinado candidato que diz que vai lutar pela bandeira da saúde, do SUS, da educação pública, de repente ele está lá defendendo interesses do determinado plano de saúde que financiou a campanha dele. Na prática, a gente vê que a gente percebe isso em boa parte das votações. Então, não é o interesse do coletivo que está sendo colocado, é o interesse de corporações e de grupos que financiaram aquela campanha. E se não houver essa polarização, essa pressão, esse tensionamento, sempre os interesses do povo serão deixados em segundo plano. É o que a gente tem observado, porque a gente não tem uma democracia representativa de fato. Há uma representatividade apenas no voto, mas na hora do exercício, do mandato, do exercício ou da própria prática da gestão, o interesse da coletividade não é o que se sobrepõe ou que se sobressai. Isso fere de morte a nossa democracia representativa. Daí a necessidade de construirmos, a partir desse contexto, a democracia participativa com o envolvimento de toda a sociedade. Estamos chegando ao final do nosso programa e rapidamente, para fazer a diferenciação, já falamos aqui movimento social, partido político, movimento social, sindicato. Diferença básica para que
esclareça para os nossos telespectadores. Bom, os sindicatos, eles são um tipo de movimento social que tem como pauta principal a luta pelos interesses do trabalhador, né? Que hoje também vivenciam, sofrem esse processo de criminalização. Então, hoje, se a gente tem, né, direito a 13º, carteira assinada, férias, alguns benefícios, né, trabalhista, foi fruto da mobilização. Então, é só quando a gente observa o próprio surgimento do capitalismo, né, a jornada de trabalho, que era extremamente exaustiva, crianças que trabalhavam em situações insalubres. Então, a partir da organização dos trabalhadores, por meio dos sindicatos, né, que houve essa necessidade, essa cobrança, essa pressão para que, paralela à situação precária de trabalho, fossem ofertadas outras condições. Então, os sindicatos e movimentos sociais são formas, né, de organização e de ação coletiva. Né, os sindicatos como pauta principal os direitos trabalhistas e os movimentos sociais as causas mais diversas, como a gente tem, né, os movimentos sociais de mulheres que lutaram pelo direito ao voto, né, o movimento negro pelas ações afirmativas e pela reparação pelo histórico de escravidão, que culminou com acesso à universidade e outros benefícios, o movimento indigenista que luta pela demarcação de terras e vários outros movimentos. Então, o movimento social ele é extremamente salutar para a democracia, né, porque ele possibilita a participação ativa do cidadão. Então, acho que é importante a gente defender, é importante a gente discutir isso desde a escola, para que a gente tenha uma sociedade que valorize mais o coletivo e menos o individual. É isso. Conversamos com o professor Roberto Lacerda sobre o tema movimentos sociais. Você pode rever o nosso programa amanhã a partir das 19 horas ou então nas nossas mídias sociais. Muito obrigado e continue conosco.